peraí, cadê esse negócio? Era isso que eu queria. Boa noite, pessoal. Vocês estão vendo aí a minha tela numa boa? Me respondam, por favor. Deem aí um acenozinho se vocês estiverem vendo a minha tela numa boa. Sim, tá dando para ver direitinho. Tá ótimo, Fabi. Beleza, pessoal. Obrigada. Então, gente, hoje eu quero falar sobre um tema super importante no nosso negócio, que é a gente se responsabilizar pelo que acontece no nosso negócio, né? Que é a autorresponsabilidade. Mas esse tema é para a gente refletir para a vida inteira, né? Só que antes de falar desse tema, eu queria trazer para vocês uma novidade, né? Queria contar para vocês uma coisa que está acontecendo, né? Eu, a Andressa, vários líderes, incluindo a Lu, que é a nossa, né, upline diamante, nós estamos nos organizando e estamos preparando um material para poder disponibilizar para vocês, para que a gente tenha uma série de materiais padronizados. Então, para que vocês possam ter template para apresentação de introdução aos óleos essenciais, template para apresentação de introdução ao negócio, para que vocês tenham uma cartilha para saber exatamente o que fazer e instruir também os líderes de vocês sobre o que fazer quando eu cadastro um cliente, o que eu tenho que fazer depois que eu cadastro esse cliente para poder trabalhar com a minha retenção mais alta e com isso poder avançar melhor no meu negócio. O que eu vou fazer quando um cliente meu fala para mim que ele quer ser consultor de bem-estar? O que eu tenho que conversar com esse cliente? Quais são os passos que esse cliente vai dar, né? E também o que eu, enquanto consultor de bem-estar, preciso começar a fazer para que o meu negócio decole, para que o meu negócio deslanche. Então, nós estamos preparando todos esses materiais para vocês. Já passou da hora da gente ter isso de uma forma profissional, com templates bonitos, com materiais bonitos de apresentação, para a gente ter isso fácil e não precisar cada um ficar reinventando a roda. Então, o que eu vou pedir encarecidamente, nós estamos trabalhando também num e-book de bem-vindo ao cliente, para a gente poder colocar ali um primeiro material para os nossos clientes terem receitinhas, um pouquinho sobre os óleos que vem em cada um dos kits. Se vocês, consultores, já tiverem preparado algum material para isso e quiserem se unir para que a gente tenha um material ainda mais robusto, eu tenho certeza que muitas pessoas já desenvolveram materiais super bacanas que enviam para os clientes, passem para mim no privado, pode me passar no privado, por favor, passa lá pro meu WhatsApp, que eu vou trabalhar em consolidar isso, para a gente ter um material único, mas que pode até ser vivo, depois vocês podem alimentar, eu vou disponibilizar como template para vocês poderem colocar as informações pessoais de vocês, onde tiver isso, para que vocês passem para o cliente de vocês. Esse não vai ser um material nosso, não vai ser um material meu, é para o trabalho de todo mundo ficar mais bacana, mais profissional, tá? E uma novidade que eu falei que eu ia mostrar aqui, que eu quero mostrar para vocês agora, é esse aqui. É o meu site, o fabicorreia.net. Eu estou mudando, eu tive que mudar para .net, então a gente vai precisar mudar aí com os nossos clientes. Vocês estão vendo aqui o site direitinho, gente? Opa! Vocês continuam Sim, vendo? dá para ver. Beleza. Então, aqui, ó, a gente vai ter, olha aqui, uma área de membros. A pessoa não precisa mais esperar receber e-mail para poder acessar a área de membros. Então, ela já vai ter acesso direto à área de membros quando ela vier aqui. Quem estiver indo no site, normalmente, vai clicar em área de membros e vai saber que essa é uma área dedicada para nós. Então, se a pessoa não fizer parte, ela vai pedir para fazer parte. E se não, a gente vai clicar aqui em já faço parte, vai ter uma senha padronizada para todo mundo entrar aqui. E quando a gente entrar, a gente vai já entrar numa área de membros onde ele pode dizer que a gente de cara vai poder dizer que é cliente e quer saber mais sobre os óleos essenciais.
pode acessar direto aqui as nossas aulas de quarta-feira e também pode ser um perfil de consultor e quer saber mais sobre ser um consultor. Vai ter aqui um lugar para baixar o nosso e-book e vai ter aqui um curso direto, um link para o nosso mini curso de aromaterapia. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a pessoa clicar, por exemplo, no mini curso de aromaterapia, vão aparecer aqui os videozinhos do nosso mini curso, ok? Opa, link errado, vou corrigir. Se eu disser que eu sou um cliente e eu quero saber mais, ele vai para uma área de cliente, onde ele pergunta se você quer, novamente ele pergunta se você quer assistir às aulas de quarta, se você quer ter acesso a e-books selecionados. Então, aqui, ele abre para a gente o Google Drive, onde a gente vai ter um monte de e-books para a gente baixar, e-books do mini curso, livros, guias, apostilas, e-books de receitinhas que eu fui colecionando, e também vai ter aqui um monte de material sobre o negócio. E aqui eu vou mudar esse nome para ficar melhor, são videoaulas sobre os óleos essenciais. Então, a ideia é que a gente tenha uma sessão sobre os óleos essenciais, eu ainda estou finalizando aqui, mas aqui vai ter sobre os óleos, então, cedro, camomila, lavanda, a gente vai colocar links aqui para vídeos sobre os óleos essenciais. Depois a gente vai ter uma sessão para a pessoa saber como é que rastreia o pedido, como é que faz o pedido único, como é que encontra o boleto no sistema e assim por diante, tá? O que é uma LRP? Depois ela vai ver videozinhos de faça você mesmo. Então, como é que eu uso com pets, como é que eu melhoro a minha rinite, mamães e bebês, para crenças, para detox. Então, as nossas aulas vão populando isso aqui. E se vocês tiverem alguma sugestão e quiserem contribuir para isso aqui, tá, pessoal? Vocês serão muito bem-vindos. Eu coloco vocês para vocês contribuírem e irem adicionando aulas, adicionando vídeos que vocês encontrem até mesmo de outros líderes que a gente segue. Às vezes tem materiais super interessantes, tá? Na parte de consultor, a gente vai poder baixar os templates. Na medida em que a gente for tendo outros templates, eu vou colocar aqui. Tem e-books da própria doTERRA sobre o negócio. E eu também posso querer assistir vídeos de treinamento. Então, todas essas nossas aulas de segunda-feira, não está funcionando o link. Ai, 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 passei a tarde fazendo isso, mas é claro que alguma coisa tem que dar errado. Mas vai ser uma estrutura semelhante àquela de clientes. E aí a gente vai ter videozinhos para a gente saber da parte administrativa, vídeos para a gente ter essas nossas aulas de segunda-feira, vídeos de dicas da própria doTERRA, pílulas de 10 minutinhos, com várias dicas da própria doTERRA que eles mandam para a gente. E a gente está preparando um mini curso também para consultores. Então, uma coisa que eu vou pedir a vocês é enviem no nosso grupo de líderes o que é que vocês gostariam de ter aprendido quando vocês começaram o negócio de vocês, porque a gente vai colocar isso estruturado num mini curso, porque quando a gente tiver um novo consultor de bem-estar, a gente vai indicar que ele faça aquele mini curso com algumas aulas básicas sobre o negócio da doTERRA, tá? Isso vai ficar fácil e está disponível para todo mundo. O que vocês acharam disso? Gostaram? Acharam que ficou bacana? Eu vou consertar esses links, mas eu acho que é uma coisa bacana e que a partir de amanhã a gente já pode divulgar para os nossos clientes, tá? A gente já pode divulgar para os nossos clientes essa nossa área de membros. E eu também, e como eu disse, todo mundo que quiser contribuir, eu tenho uns e-books bacanas, deixa eu dar upload dos meus e-books, eu tenho uns vídeos que eu já salvei aqui nos meus favoritos, que seria legal disponibilizar, eu dou para vocês, eu compartilho com vocês,
para que vocês possam também colocar informações válidas, e é para ser da gente, é para ser do nosso grupo, para a gente agregar mais valor para os novos clientes e para os novos consultores de bem-estar, tá? Que bom que vocês gostaram, gente, que bom. Eu estava um tempão lutando para que isso acontecesse, mas assim, é muita coisa ao mesmo tempo, mas já passou da hora, então eu passei meio que a semana passada focada nisso aqui, porque tinha que sair, tinha que acontecer de qualquer maneira. Qual a senha para entrar? Todo mundo tem a mesma senha, time da Fabi. Assim, com T e F maiúsculo, tá? Essa é a senha para entrar. E eu vou mandar para vocês uma mensagenzinha com o padrão que a gente está meio que padronizando para dar as boas-vindas aos clientes. Eu vou colocar lá no nosso grupo de líderes, vocês fiquem atentos, por favor. E aí já salva no favorito de vocês para vocês terem aquela mensagem que vai ter uma série de informações e aí vocês editam algumas coisas, né, de acordo com cada grupo, cada liderança, tá bom? E é o fabi.correia.net/área de membros. Opa. Esse é o link do site da área de membros para as pessoas poderem se logar, tá bom? Conto com vocês para a gente divulgar isso, porque eu realmente acredito que vai ajudar a gente. Aí vai ajudar os nossos clientes, é para a gente ir empoderando os nossos clientes cada vez mais. Bacana? Vamos, então, falar sobre autorresponsabilidade. Vamos voltar lá. Antes de eu começar a falar sobre esse tema, eu tenho um livro. Esse aqui, eu não sei se todo mundo conhece, que é um livro muito bacana, que traz para a gente várias reflexões. Ai, caramba! Que é o livro O Poder da Autorresponsabilidade, tá? Às vezes eu senti uma certa raiva lendo esse livro, me gerou uma certa revolta, algumas coisas que eu não aceitava, mas o que ele fala é uma grande verdade. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente cativa. E eu quero conversar sobre isso e antes mostrar um videozinho para vocês sobre o tema. Dando um resuminho basiquinho do que a gente encontra nesse livro. Você já percebeu que nossas vidas podem ser entendidas como a navegação de um barco? O barco em que você está dentro representa a sua situação de vida. O seu sonho, o seu objetivo é o destino que deseja alcançar. É claro que você não tem controle sobre alguns fatores, como as correntezas, os ventos e as tempestades. Mas se você não assumir o controle deste barco e ficar à deriva, deixando que as circunstâncias comandem a navegação, é praticamente impossível que você consiga chegar onde quer. E muitas pessoas fazem isso, elas apenas deixam que a vida as leve. E então, dizem que são vítimas dos acontecimentos, vivem criticando o mundo inteiro e culpam os outros pelas suas situações. O fato é que elas estão mais próximas de um naufrágio do que da terra firme. Então, assim como o capitão de um navio, se você quer chegar ao destino, você precisa assumir a responsabilidade sobre a sua vida e o controle sobre o barco. Talvez você tenha que arrumar um mapa, ajustar as velas, enfrentar tempestades, alterar as rotas ou até remar em um caso de emergência. Além disso, se você aprender a admirar o oceano e a amar a jornada, a viagem se tornará muito melhor. Essa é a única maneira de chegar à terra firme. Você precisa ter autorresponsabilidade. Mas para que isso seja possível, primeiro é necessário cultivar a autoconsciência. O fato de seus olhos estarem abertos não significa que você esteja acordado. Você precisa ser capaz de perceber e compreender que a diferença que existe entre os resultados que você tem obtido em sua vida e os resultados que você gostaria de obter nada mais é do que o reflexo entre o que você tem feito e o que você deveria fazer. Se você está acima do peso, é provavelmente porque você tem ingerido mais calorias do que precisa, ou porque você não tem se cuidado como deveria. Então, preste mais atenção nas ações e nas decisões que você tem tomado ao longo do dia. Afinal, como você poderia mudar algo que você nem sabe que existe?
Quando a consciência invadir a sua vida, as portas para as transformações vão começar a se abrir. O segundo passo é assumir a autorresponsabilidade. Quer você concorde ou não, você precisa entender que a sua situação de vida é fruto das suas ações, pensamentos e crenças. Ou você se colocou, ou permitiu que os outros o colocassem na situação em que você está. E por mais duro que possa soar, isso é extremamente libertador. Quer dizer que você tem o poder de transformar a sua vida. Se você está com problemas financeiros, não adianta jogar toda a culpa no governo, no seu chefe que não lhe dá um aumento ou nas elevadas taxas de juros do banco. Enquanto você colocar a culpa nos outros, serão eles que irão comandar o seu barco. Pare de fazer papel de vítima, assuma a responsabilidade pela sua vida e foque naquilo que você tem poder. É você que deveria aprimorar sua inteligência financeira, administrar melhor as suas finanças, se tornar uma pessoa e um profissional melhor para conseguir um novo emprego, buscar alternativas de fazer mais dinheiro e encontrar bons investimentos para multiplicá-lo. Quanto mais responsabilidade você assumir pela sua situação de vida, maior será o seu poder em transformá-la. Porque quando você muda, tudo muda ao seu redor. Então, eu vou lhe mostrar 3 das 6 leis do livro O Poder da Autorresponsabilidade que vão ajudar a transformar a sua vida. Lei número 3. Se é para buscar culpados, busque solução. Muitas pessoas têm o péssimo hábito de sempre culpar os outros pelos resultados em suas vidas. É como se você dissesse, por que eu deveria mudar se a culpa é dos outros? É fácil apontar o dedo para as outras pessoas, mas é difícil enxergar os próprios erros e surgir com uma solução. Ah, os seus negócios não estão indo bem? Ao invés de culpar o mercado, você já pensou em se tornar um profissional melhor e entregar mais valor aos seus clientes? O seu professor não é bom? Ao invés de ficar esperando alguém pegar na sua mão, que tal buscar maneiras alternativas para aprender e estudar por conta própria? Enquanto você não mudar a sua mentalidade e as suas atitudes, nada irá mudar em sua vida. Pare de procurar culpados e comece a focar na solução. Assim, você terá resultados muito melhores. Lei número 4. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Há 3 anos, durante a crise econômica, eu perdi o meu emprego. E eu lembro de ver várias pessoas conhecidas que estavam numa situação parecida, apenas reclamando e culpando os outros. Não tem como negar, o mercado estava escasso. Mas nenhuma delas tinha a capacidade de olhar para si mesma e perguntar o que ela poderia fazer para resolver a situação. Toda vez que eu perguntava, a resposta era: "Ah, está difícil, estou me candidatando para umas vagas." Ou seja, elas continuavam deixando o controle do barco na mão dos outros. O mais curioso é que, depois de tanto tempo, muitas delas ainda estão desempregadas, e outras tiveram que aceitar qualquer coisa só para conseguir sobreviver. Elas ainda estão esperando alguém pegar na mão delas para resolver a situação. Mas, ao contrário delas, eu assumi a responsabilidade. Eu entendi que se não havia uma oportunidade para mim, então eu mesmo iria criá-la. Eu tinha feito minhas reservas para um caso de emergência, e então decidi montar o meu primeiro negócio. E adivinhe só, eu falhei. Mas ao invés de culpar o mercado, eu assumi a responsabilidade pelo fracasso e decidi tentar novamente. E foi aí que surgiu este canal, o Ilustradamente. Pare de fazer papel de vítima. Se você quer mudar a sua situação, haja como um vencedor. Lei número 5. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Muitas pessoas debilitadas emocionalmente parece que foram programadas para negar e fugir dos seus erros, evitando a todo custo reconhecê-los. A verdade é que esse hábito é paralisante e até destrutivo, então pare com isso. Qual é o problema de errar? Todo mundo erra, eu cometo vários erros. Preste atenção, por exemplo, nos melhores jogadores de futebol do mundo, como o Messi e o Cristiano Ronaldo. Se você assistir uma partida deles, você vai ver que até mesmo os melhores do mundo naquilo que fazem cometem erros. E isso acontece em todos os jogos. Mas eles não ficam se justificando, lamentando ou fugindo das suas falhas. Justificar um erro é errar outra vez. A atitude de um campeão é contrária. Eles buscam sempre aprender com os erros que cometem, para que possam melhorar seus resultados. A questão não é deixar de errar, porque a única pessoa que não erra é aquela que não faz coisa alguma. Entenda que errar faz parte do processo de crescimento, porque toda vez que você cria consciência e aprende com os seus erros, você fica mais próximo de ter sucesso. Afinal, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode recomeçar agora e criar um novo fim.
é isso, gente. Assim, a gente para a gente ter sucesso em qualquer coisa na nossa vida, a gente passa por pensar na gente. A gente tem que fazer uma reflexão, né, do que está travando a gente, de como é que a gente pode mudar para melhorar aquilo que está travando a gente. Então, a gente quer... Opa, desculpa, essa slide não era para estar aqui. Então, a gente precisa se perguntar quais são os nossos medos, quais são os nossos vícios, né? Será que a gente tem vício em não ter tempo? Eu estava lendo um outro livro, esse aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. De um monge budista, Raimin Sunim, acho que é assim que se fala, as coisas que você só vê quando desacelera. E ele, em algum momento, ele faz uma autorreflexão, ele fala, poxa, os meus dias às vezes são tão estafantes, são tão cheios de compromisso, será que um monge budista deveria ter uma agenda tão complicada, tão abarrotada? E ele fala, quando eu penso nisso, ele diz, para ser sincero, às vezes me pergunto se um monge zen budista deveria ter uma agenda tão cheia. Mas então me dou conta de que não é o mundo exterior que é um turbilhão, é apenas a minha mente. O mundo nunca reclamou de estar ocupado demais. Ao olhar profundamente para mim mesmo, tentando descobrir por que vivo tão ocupado, percebo aqui, até certo ponto, gosto de viver assim. Se eu quisesse mesmo descansar, só precisaria recusar alguns convites para dar aulas, mas costumo aceitá-los de bom grado. E quando a nossa mente é alegre e compassiva, o mundo também está. E se está repleta de pensamentos negativos, o mundo ganha esse aspecto. E ele diz, quando ele precisa, quando ele percebe que ele foi além da conta, como ele tem essa consciência, ele consegue parar, respirar e rever o que está acontecendo. Mas para isso é necessário que a gente tenha essa consciência, que a gente está viciado em não ter tempo, né? Se a gente tem vício em vitimização, se a gente tem vício em fracasso, às vezes, infelizmente, a gente tem vício em fracasso, até porque às vezes a gente carrega isso de todo um histórico de contexto familiar. Será que a gente tem vício em fracasso? A gente precisa quebrar esse vício. Será que a gente tem medo do sucesso? Eu posso dizer assim, pessoalmente, eu vivia repetindo para mim mesma que eu tinha muito medo de ganhar dinheiro, porque eu ficava com medo do dinheiro me transformar numa pessoa ruim, porque eu via muitas pessoas que tinham muito dinheiro e que eram muito amargas e que eram infelizes e que eram pessoas egoístas, né, prepotentes, e eu não queria me tornar aquela pessoa, e eu também não queria me tornar uma pessoa viciada em trabalho, que não tivesse tempo para a família, por ser viciada em dinheiro e querer cada vez mais e mais e mais. Então eu tinha medo e isso me dava medo do sucesso, e enquanto eu me sentia assim, eu também não progredi. Eu fiquei estagnada, fiquei andando de lado. E quando um amigo meu virou e falou, mas você tem medo de quê? Você tem medo de ser milionária? Vamos lá, você tem um apartamento, quanto é que vale esse apartamento? Você tem um carro, quanto é que vale esse carro? Você tem economias, você já é milionária e você não é dessa forma que você está falando. O dinheiro não vai mudar você. Ele não vai. As pessoas que são assim, são pessoas que já eram assim. Não foi o dinheiro que fez essas pessoas assim. Tem todo um contexto envolvido. Então, a gente conversou muito e ele começou a me trazer a luz para eu enxergar outras coisas. E quando eu tirei esse medo, muita coisa começou a destravar na minha vida e começou a acontecer, né? Será que a gente tem medo de rejeição? Quantas vezes a gente diz que a gente quer compartilhar os óleos essenciais, ou que a gente quer começar um novo projeto, e a gente não dá nem o primeiro passo com medo de rejeição, com medo de ouvir um não. Mas a gente ouve não a vida inteira, e a gente tem, inclusive, que dizer não para os nossos filhos, mesmo às vezes podendo dizer sim, para que eles aprendam a ouvir não. E que eles saibam reagir àquele não que eles estão ouvindo, né? Então, se a gente tiver medo da rejeição, a gente nunca vai tentar uma coisa nova. A gente nunca vai dar o primeiro passo num projeto que pode ser o projeto da nossa vida. Então, se a gente tiver com esse medo dentro do nosso coração, vamos tentar trabalhar isso para que a gente consiga se soltar, se liberar. A gente tem medo de falhar? Será que o nosso medo é um medo de falhar?
E aí vamos pensar um pouquinho nesse vídeo que a gente acabou de ver sobre todo mundo errar, porque todo mundo erra, né? A última vez que eu errei, eu acho que foi hoje de manhã. Todo mundo erra. Mas o bacana é a gente aprender com esses erros e a gente ter a capacidade de refletir nesses erros para que a gente busque melhorar, né? Pelo menos um pouquinho, pelo menos dentro de um contexto. Aquilo que está acontecendo na nossa vida está acontecendo na nossa vida para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa melhorar e dar um próximo passo, né? Uma frase de alguém muito inteligente, mestre Yoda: o medo é o caminho para o lado escuro. O medo leva a raiva leva a ódio e o ódio leva ao sofrimento. Grande mestre Yoda. O medo, gente, é o caminho para o lado escuro. Se a gente deixa o medo vencer a gente não consegue sair do lugar. A gente só vai se emburacando. E o pior é que a gente vai levando, às vezes, outras pessoas com a gente, porque o medo contamina. Então, se a gente está num ambiente medroso, vamos trabalhar muito o nosso coração, vamos trabalhar muito a nossa mente, para que a gente possa não ser contaminado por esse medo e que, muito pelo contrário, a gente traga luz para o nosso ambiente, para o ambiente ao nosso redor, né? Vamos trabalhar, vamos refletir os nossos medos, vamos refletir sobre os nossos vícios, para que a gente saiba o que a gente pode melhorar na gente, onde que a gente pode melhorar. E, eventualmente, até buscar óleos essenciais pelo vibracional para ajudarem a gente nesse lado emocional. Os óleos, eles têm uma carga vibracional e emocional muito forte, muito grande, muito bonita, para a gente poder ter suporte também para esses sentimentos. Então, mas a primeira coisa que a gente precisa saber, que a gente precisa fazer, é olhar para dentro, é a gente se perceber, é a gente refletir. Onde é que a gente está? Onde é que está o nosso coração? Onde é que está a nossa mente? O que está limitando a gente? Que crença limitante é aquela? É um vício que eu tenho? É um medo que eu tenho que eu preciso trabalhar em mim, né? A gente precisa sempre, para isso, alimentar o nosso sucesso. A gente tem que entender... Opa! A gente tem que entender a nossa crença. Qual é a crença? Cada momento na Doterra exige da gente uma determinada crença. Então, se eu estou começando agora e eu quero chegar no Elite, eu preciso ter a crença nos produtos. Essa é a crença que a gente precisa ter quando a gente está buscando chegar em Elite, né? Então, eu preciso ver o que é comum como extraordinário e compartilhar com paixão. Eu preciso ver que os óleos essenciais são necessários para todo mundo, que os óleos essenciais fazem diferença na vida das pessoas. E com isso eu vou conseguir compartilhar com paixão, trazer pessoas para a minha equipe e me tornar elite, para chegar até elite. Se eu estou buscando ser premier, eu preciso melhorar minha crença na empresa e na oportunidade para que eu, com isso, consiga líderes junto comigo. Então, eu preciso adquirir mais confiança. Mas eu necessito que alguém me conduza pela mão para que eu tenha essa confiança. Então, quem está buscando o Premier precisa de muito suporte dos seus líderes, dos seus uplines, né? Quem está buscando o Silver tem que acreditar em si mesmo. Eu preciso acreditar que eu posso ser Silver, que eu posso ser Silver. E, pessoal, se você é elite, você tem que trabalhar e você quer chegar lá no Silver, se você estava começando agora e você quer chegar lá no Silver, não trabalhe só a crença em você mesma, porque esses pilares são importantes. Se você não tiver a crença no produto e não tiver a crença na empresa, na oportunidade, isso não foi feito por acaso. Vai ser muito difícil. Você pode ter uma crença muito grande em você mesma, mas vai ser muito difícil você passar isso para os outros e convidar os outros aceitarem o seu convite para serem clientes e para serem seus líderes. Então, a gente precisa fortalecer a nossa crença em produto e fortalecer a nossa crença na empresa e na oportunidade e acreditar que a gente pode. Isso aqui é cumulativo, né? Para eu chegar a Gold, eu preciso saber qual é o meu motivo. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Porque não é fácil chegar a Gold.
Então eu vou ter dias difíceis nessa jornada e é o meu motivo que vai me manter confiante. É o meu motivo que vai me fazer sair da cama, que vai me fazer rever o mapa, remar, rever a bússola para seguir adiante e chegar no Gold. E no Platinum, a gente precisa acreditar na nossa equipe, a gente precisa acreditar que a gente tem líderes engajados com a gente, que a gente pode fazer um trabalho de equipe com aquelas pessoas, que aquelas pessoas estão imbuídas do mesmo sentimento que a gente tem e que eu preciso treiná-las a conseguir todas essas crenças, porque são os meus líderes, é a minha equipe. Então, eu preciso estar preparado para formar essa equipe que valorize a mesma coisa que eu e que valorize ser independente. Eu preciso acreditar, eu preciso ter a minha equipe junto comigo, sim, os meus líderes junto comigo, sim, mas ao mesmo tempo querendo ser independentes, querendo alçar voos independentes de mim, né? E mais uma vez, quando a gente chega no diamante, para chegar no diamante, a gente tem que reforçar o motivo, porque é mais um passo, é mais uma perna que a gente abre. E não é fácil, e é difícil, e a gente tem que acordar todos os dias pensando: por que eu estou fazendo isso? Ah, é por causa disso, esse é o meu motivo, e esse motivo vale a pena, né? Porque eu preciso ter um motivo muito forte para também me transformar e me tornar uma pessoa competente para liderar essa equipe com líderes independentes que estão criando os seus líderes independentes, cultivando isso, propagando cada um os seus valores, a sua cultura, a sua forma, e todos imbuídos de um propósito comum, né? Então, é muito importante a gente entender em cada etapa da nossa carreira aqui dentro da Terra, qual é a crença que eu tenho que fortalecer dentro do meu coração. E a gente construir isso num crescente de desenvolvimento. Quando a gente fala de sucesso, independente de onde eu estou, o porquê é muito importante. Por mais que eu tenha que fortalecer o meu motivo lá no Gold, fortalecer o meu motivo lá no Diamante, esse motivo e esse porquê é o que tira a gente da cama todos os dias. Se a gente não tiver um porquê para sair da cama pode ser muito pesaroso, que era o que eu sentia quando eu estava na Vale, eu não tinha um porquê de estar ali. Eu não tinha um porquê de acordar todos os dias e trocar de roupa e pegar um trânsito e ficar horas no escritório e depois pegar um trânsito e voltar para casa cansada e ficar pouco com a minha filha. Eu não tinha um porquê muito grande que me motivasse a fazer isso, né? Então, a gente precisa entender o nosso porquê. E a gente tem materiais na doTERRA que guiam a gente a entender o nosso porquê, né? Por que eu vou continuar compartilhando? Por que eu comecei esse negócio? Por que eu acho que isso aqui pode ser bom para a minha vida? Qual é o meu porquê? Se a gente simplesmente sai fazendo as coisas, porque é legal, não sustenta a jornada inteira. Porque a jornada precisa de algo mais forte do que o porquê é legal. E é importante que isso esteja bem fortalecido dentro do nosso coração, porque precisaremos, sim, de um motivo muito forte em alguns momentos aqui na nossa carreira. E quanto mais a gente se entende, mais esse motivo fica claro e fortalecido para a gente. Vocês podem acreditar nisso. O sucesso estrondoso do marketing de rede é resultado de pessoas inspiradoras que fazem coisas importantes repetidamente. E para a gente fazer coisas importantes repetidamente, só se a gente gosta muito e tem um motivo muito forte dentro do nosso coração. Então, para a gente estar aqui todos os dias, falando com todo mundo todos os dias, apesar de eventualmente um dia estar cansado, apesar de eventualmente um dia estar de preguiça, só porque é gostoso, é prazeroso e a gente tem um motivo muito forte dentro do nosso coração. E esse é o mesmo motivo que vai dar para a gente forças para a gente superar lá os nossos medos e os nossos vícios, que às vezes são difíceis e dolorosos de identificar. Mas só a gente identificando e tendo essa consciência para a gente trabalhar isso na gente e romper, às vezes, as amarras e romper, às vezes, as barreiras que não estão deixando a gente progredir
ou que não estão deixando a gente progredir na velocidade que a gente gostaria. E uma vez que a gente tem isso dentro da gente, a gente precisa de tempo para fazer. E priorizar as nossas atividades é muito importante para que a gente tenha tempo para fazer o que precisa ser feito. Lembra do vício em não ter tempo? O vício em não ter tempo, alguém viciado em não ter tempo, é alguém que nunca vai parar para priorizar as atividades, porque se priorizar as atividades, o tempo vai aparecer, né? O Bruno fez com a gente um treinamento super bacana, que me ajudou pra caramba. E eu acho que ajudou outras líderes também. Quem fez o treinamento com o Bruno, se puder botar um comentário aqui no chat do que aconteceu, o que foi transformador na sua vida. Mas, assim, ele ajuda a gente, por exemplo, a identificar o que será que a gente está fazendo que a gente não precisaria fazer. Ou, eventualmente, não precisaria fazer agora. Porque assim a gente consegue focar nas atividades que são essenciais e importantes para a nossa vida e para o nosso negócio. Eventualmente, a gente vai ter que trabalhar na gente algumas questões para que a gente possa delegar atividades. Que a gente não delega porque a gente sabe que se a gente for fazer vai ser mais rápido, ou porque a gente sabe que se a gente for fazer vai ficar do nosso jeito, que é o jeito que a gente gosta. Mas isso está tirando da gente tempo precioso para a gente, para a nossa família, para o nosso negócio, para as coisas ficarem mais leves, né? E caberem dentro das 24 horas de um dia, porque a gente precisa de tempo para a gente, para cuidar da gente, para refletir, para mentalizar, para baixar um pouco a bola às vezes, para baixar o nosso nível de estresse, para que a gente impacte positivamente a nossa família, tenha tempo com a nossa família e também tenha tempo para a gente fazer as atividades que a gente precisa fazer, né? Então, priorizar as atividades, pessoal, é muito importante, tá? Muito importante. E dentro disso, a gente vai estabelecer hábitos de líder, né? Então, qual é a sua visão? Onde é que você quer chegar? Porque a gente precisa de um ponto onde a gente quer chegar, né? Para que eu saiba o que fazer. Então, a partir de onde eu quero chegar, eu vou estabelecer objetivos. Eu vou planejar o que eu vou fazer para poder cumprir aqueles objetivos, né? E então eu vou conseguir controlar o meu tempo, estudar o meu tempo e colocar aquelas atividades que eu planejei dentro do meu tempo para eu poder alcançar o resultado. E eu vou saber como medir o resultado, porque eu transformo tudo aquilo ali em algo palpável, né? Em algo que eu toco, em algo que eu faço uma conta. 3 princípios centrais para o seu sucesso. Opte pela grandeza agora, a grandeza de espírito, a grandeza de pensamento, a grandeza de ações. Assuma e mantenha o seu comprometimento, é um comprometimento com você mesmo, né? Com você mesma. E seja responsável por suas ações e resultados. Então, hoje, por exemplo, eu estava conversando com a Aline e com a Ana. A Ana tá buscando o silver dela. E eu falei, e aí, quanto que você está longe ou perto? Ela me dizia em grandes números. Eu falei, não, pega a sua estrutura, olha o que já está executado, depois soma o que você já tem de LRP programada. Depois você vai fazer essa ação, mais essa ação, e então você vai saber quantas pessoas você precisa cadastrar, você em conjunto com as suas líderes, e eventualmente oferecer um incentivo para que elas cadastrem, e eventualmente você vai ter que saber que você vai ter que dar pelo menos tantas classes de agora até o final do mês para ter um volume grande de pessoas assistindo e aumentar a sua probabilidade de ter aquele número de cadastros e então fechar o seu silver. Então, a partir de uma meta de qual é a minha visão? A minha visão é ser silver esse mês. Ótimo! Então, qual é os nossos objetivos? O que a gente vai fazer para poder concretizar? E isso pode ser, eu quero perder 20 quilos, eu quero saldar o meu carro, eu quero quitar o meu apartamento, eu quero ter dinheiro para pagar um plano de saúde que hoje eu não tenho. E assim por diante. Serve para tudo. A gente tem que ser líder da nossa vida. Não é ser líder da doTERRA apenas, é ser líder da nossa vida. A gente precisa se responsabilizar pelo que está acontecendo na nossa vida. E a gente precisa estabelecer um caminho para que a gente consiga alcançar os resultados para a nossa vida. Que, por acaso, a esmo, dificilmente a gente vai conseguir alcançar.
O êxito, pessoal, não depende de nenhum fator externo. Ele está em cada um de vocês. Então, eu queria fechar a nossa reunião de hoje para a gente refletir. Será que eu estou efetivamente sendo responsável pelos meus resultados? Como que eu estou garantindo? Como é que eu estou medindo as minhas ações? Como é que eu estou planejando as minhas ações para que esse meu negócio avance, para que esses meus objetivos pessoais sejam alcançados? Não vamos deixar ao acaso, pessoal. Não vamos esperar para ver o que vai acontecer no mês. E também não vamos apenas sair desenfreadamente cadastrando todas as pessoas que a gente conhece. Porque tem um caminho, também não é só cadastrar. É a gente entender qual é o nosso papel nesse todo, nesse conjunto da obra. Para que a gente possa, inclusive, entender qual é o meu papel enquanto líder de um futuro consultor de bem-estar. Porque quando a gente começa a ter isso mais fortalecido dentro da gente, fica mais fácil da gente efetivamente inspirar, liderar, mostrar para o outro que ele precisa fazer isso também, porque para a gente fez muita diferença quando a gente fez. Então, muito obrigada pelo dia de hoje, que foi um dia mais reflexivo. Eu espero que vocês consigam botar isso em prática. Aquelas coisas que eu mostrei aqui estão na nossa biblioteca de ferramentas. Vou mostrar aqui para vocês mais uma vez, porque eu acho que sempre tem gente nova e nem sempre a pessoa já viu isso. Então, peraí que eu vou mostrar para vocês. No site da doTERRA, pessoal. Deixa eu entrar aqui. Aqui em Portal do Consultor. Educação. Primeiro que assim, aqui tem um monte de coisa para vocês lerem e vocês aprenderem algumas coisas. Tá vendo? Tem um blog da doTERRA para vocês tirarem ideias de posts que estejam compliance com a Anvisa, inclusive. Então, podem pegar dicas aqui para vocês verem o que vocês podem escrever, né, desculpa, no Instagram de vocês. Aqui vocês vão ver vários formulários, folhetos. Tem aqui, por exemplo, o nosso guia de produtos, tá bom? Aqui tem um curso de especialista em óleos essenciais na parte de educação. Especialista em óleos essenciais, que é um curso da doTERRA, não é um curso de aromaterapeuta, mas é um curso que vai falar sobre química dos óleos essenciais, sobre os usos dos óleos essenciais. É bem interessante de se fazer, tá? Tem aqui várias receitinhas com o nosso shake, para quem quiser experimentar. Tem aqui o nosso e-book, os nossos e-books da doTERRA. E mais uma vez aqui, gente, tem muita dica para vocês usarem também no Insta de vocês. Não precisa ficar reinventando a roda. Peguem esses e-books e tirem ideias daqui, tá? Tem muita coisa muito legal, muito bacana aqui nesses e-books da doTERRA. E eu vou entrar aqui no Empowered Success. Aqui tem as ferramentas de treinamento de negócios da doTERRA. Então, quem está começando agora, pegue aqui esse guia, baixe o Guia Decole no seu computador, leia, estude o Guia Decole e peça ajuda para o seu consultor, para a pessoa que é seu consultor, que é o seu upline. Se você tiver qualquer dúvida com relação ao guia, Decole, tá bom, pessoal? Esse é o guia Viva para a gente poder fazer quando o cliente recebe o produto dele. Não sei como é que eu organizo, como é que eu convido, como é que eu venço algumas objeções para convidar. Vem aqui no guia Compartilhe para vocês aprenderem um pouquinho, tá? Pessoal que já chegou em Elite e está aí buscando um Premiere e um Silver. Guia Treine, baixe o Guia Treine. E aqui você vai ter várias ferramentas também para você poder gerir a sua equipe, ser líder dos seus líderes, dos seus consultores, tá? Quem já chegou em Silver, pega o Guia Lidere, vai lá no Guia Lidere para você poder conhecer um pouco mais ferramentas para você chegar a Gold e assim por diante, tá? E aqui na biblioteca de ferramentas, entrem aqui,
Vocês vão ter ferramentas para vocês poderem fazer, desenvolva a sua mentalidade. Cresça com integridade. Aqui no acompanhamento para um início forte, vocês vão ter o que fazer quando cadastram um cliente, o que fazer quando com um novo consultor. Então, planeje a sua classificação. Você quer fazer lá, estabelecer suas metas, seus objetivos, planejar suas ações? Planeje a sua classificação. Use esse guia aqui. Use esse guia aqui para você planejar o seu poder de 3, que a gente tanto conversou e que é uma ferramenta tão poderosa. Então, gente, entrem no site da doTERRA. O curso de especialista em óleos essenciais é sim pago, tá bom? Fernanda, você fez esse curso? Conta pra gente, por favor, o que você achou desse curso. E, pessoal, entrem no site da doTERRA e vejam as ferramentas que a gente tem lá. A gente tem muita ferramenta bacana. Eu vou duplicar essas ferramentas dentro lá da área de consultor do fabicorreia.net, tá bom? Mas, de toda forma, a gente precisa saber que existe ali um monte de ferramentas da doTERRA, tá? E até porque, às vezes, volta e meia, alguém me procura no Instagram falando, porque o meu upline não me dá nenhum tipo de suporte, eu queria muito... E eu mostro para a pessoa, falo, gente, olha só, é só entrar aqui. Entra aqui, porque no site da doTERRA tem um monte de coisa. Então, assuma a responsabilidade. Se você não tem ninguém para te dar suporte, vai lá e olhe esse material e leia esse material, né? Mas eu vou começar a replicar tudo isso para o fabicorreia.net. Se vocês sentirem falta de alguma coisa, vocês gritem, tá? E aí, coloquem lá. Me peçam, eu coloco vocês como colaboradores para vocês poderem colocar os materiais que vocês acharem interessante e que vocês ainda não encontrarem lá, tá? Foi muito interessante o curso, dá para aprender toda a parte técnica sobre como os óleos são produzidos e também tem várias dicas de como usar os óleos. Interessante, Fernanda. Então, você achou que valeu a pena? Porque como é um curso pago, o pessoal está querendo saber se você achou que vale a pena, tá? Então, gente, eu acho que a melhor coisa para a gente é quando a gente consegue realmente se autorresponsabilizar pelos nossos resultados, né? A gente precisa se autorresponsabilizar pelos nossos resultados, porque quando a gente faz isso, a gente consegue ter muito mais sucesso e a gente consegue efetivamente atingir os nossos resultados, pelo menos mais rápido do que se for a esmo, né? Porque a esmo a gente vai depender o quê? Da sorte. E eu acho que ninguém aqui está querendo depender da sorte, não é mesmo? Então, muito obrigada pelo dia de hoje. Eu queria só, quem puder, abrir a câmera para a gente tirar aquela fotinho. Ajeitem os cabelos, mulherada. Quem puder abrir a câmera para a gente tirar aquela fotinho maravilhosa da nossa reunião. Com cara de cansado, sem cara de cansado. Eu também estou com cara de cansado, pessoal. Passei o dia inteiro fazendo 300 mil reuniões, saindo de uma, entrando na outra. Eu não sei nem como é que eu tenho voz ainda, mas vamos que vamos. Tá? Deixa eu dar mais um tempinho. Tem gente ainda abrindo a câmera. Eita ferro, ô bocão. Maravilha, gente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três e lá vai. Sorriso. Maravilha, gente. Muito obrigada mesmo. Um beijo enorme para vocês. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Tá? Peraí, ó, Fernanda falando. Eu particularmente gostei, talvez seja muito básico para pessoas que já trabalham com os óleos há mais tempo, mas mostra as formas de produção, testes e fala sobre alguns óleos específicos da doTERRA. Bacana. Fernanda, muito obrigada pela contribuição. Beijo, pessoal.